Olá, eu sou Elda Guerra, farmacêutica de formação. Atualmente estou como fiscal de vigilância sanitária na APVISA, que é a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. Minha autodescrição: eu sou uma mulher clara, cabelos pretos na altura do ombro, e estou usando camisa branca, blusa branca de bolinhas pretas. E o assunto que eu vou tratar neste momento é sobre vigilância sanitária na área de cosméticos. E aí é um tema que está bastante na mídia. Então, qual a definição de produtos cosméticos? Os produtos cosméticos abrangem os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, incluindo apenas produtos destinados ao uso humano. São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo, como pele, unhas, cabelos, lábios, órgãos genitais externos, ou nos dentes e mucosas da cavidade oral. A sua finalidade é exclusiva ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. É de suma importância destacar que nenhum produto cosmético ele pode ser apresentado com propriedades para prevenção ou tratamento de doenças. Então, produtos cosméticos, definidos como produtos cosméticos, ele não pode ser para prevenção ou tratamento de doenças, assim como eles não podem ser para uso interno, só uso externo. E aqui definidos esses produtos cosméticos para uso em humanos. Então, a RDC, que nós utilizamos como base, é a RDC 907 de 2024. E aí, no site da Anvisa, que é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que normatiza, né, essas todos esses produtos, medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos para a saúde, na sua página, e eles criaram agora uma novo instrução, um novo link, que é o Anvisa Legis. Nesse Anvisa Legis, você pode ter informações de normas, se aquela norma está vigente ou não, e outras informações com relação às legislações da Anvisa. E aí tem um link lá que fala sobre, tem uma caixinha lá, na verdade, que são as bibliotecas temáticas. E nessas bibliotecas temáticas exigem para também medicamentos, saneantes, produtos para a saúde, agrotóxicos. E um desses temas é cosméticos. Então, se você entrar nessa biblioteca temática da Anvisa, na área de cosmético, ele vai estar lá descrito todas as legislações pertinentes aos produtos cosméticos. E aí, a classificação, então, os produtos cosméticos, eles são classificados quanto ao grau de risco. Então, a classificação foram definidas em função da probabilidade de ocorrência de efeitos não desejados, devido ao uso inadequado do produto, sua formulação, finalidade de uso, área do corpo a que se destinam e cuidados a serem observados quando de sua utilização. Então, essa classificação quanto ao grau de risco vai depender do uso, da sua formulação, dependendo do que tem na sua formulação, da sua finalidade, áreas do corpo. Então, de acordo com essas especificidades, o cosmético ele pode ser classificado em grau de risco 1 ou 2. Grau de risco 1 se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária, e não requeram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso. Então, esses são classificados como o que entra nessas características, eles são classificados como cosméticos de grau
risco de grau 1. E alguns exemplos são a água de colônia, água perfumada, perfumes, amolecedor de cutículas que não tenham em sua formulação produtos cáusticos, aromatizante bucal, base facial que não tem a finalidade de fotoproteção, batom, blush também sem finalidade de fotoproteção. E aí, essa lista desses produtos está contemplada na RDC 907 de 2024, no anexo 1, ele contempla a relação desses produtos classificados como grau de risco 1. E os graus de risco 2, quais são? São aqueles produtos cosméticos que possuem indicação específica, cujas características exijam comprovação de segurança ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrição de uso. Então, um produto de grau risco 1, ele não precisa ter restrição de uso, ele cuidados, mais informações que tem que ter na rotulagem para os produtos de grau risco 2. E alguns exemplos são esses produtos classificados como grau risco 2, eles são produtos listados, eles são produtos listados como grau 1 que tem alguma indicação. Tipo, aqui eu botei um exemplo de shampoo. Um shampoo, só shampoo, ele é classificado como grau risco 1. Mas se ele, a partir do momento em que esse shampoo, ele passa a ser um shampoo anti-caspa, então ele tem uma indicação, ele passa a ser agora grau risco 2, e ele precisa comprovar que essa indicação é verdadeira, ou seja, que o produto que tem essa indicação, ele faça o que ele pretende, né? Então, produtos para gestante ou público infantil. Então, alguns produtos para gestante ou público infantil, eles podem ser classificados grau risco 2. Para pessoas com pele acneica ou sensível, para dentes sensíveis, anticáries, antiplaca, antitártaro, clareamento. Então, teve alguma indicação, ele passa a ser um cosmético de grau risco 2. Para higiene íntima, antitranspirante, antiestrias, clareador, antibacteriano, para tingimento, clareamento dos pelos, cabelos, certo? Equipamentos de proteção, equipamento de proteção individual, os EPIs para os trabalhos. Então, alguns são classificados como cosméticos, aqueles que são classificados cosméticos, dependendo da sua utilidade. E se existir uma indicação naquele produto, uma indicação específica, né, que não seja para limpar, perfumar, que são a classificação básica para os cosméticos, ele passa a ser grau risco 2. E aí, esses produtos também. Isso é importante durante a inspeção, fiscalização, verificação desses produtos, quando você chega em determinados estabelecimentos, é verificar, porque o produto cosmético, ele precisa ou ser registrado, ou ele ser isento de registro, serem notificados. Então, os produtos registrados, eles estão contemplados na RDC 907 de 2024. Eles contemplam, né, e coloca a relação desses produtos, que são os que precisam de registro e os que não precisam de registro, que são os produtos isentos de registro, que são apenas notificados. E qual a diferença? Então, esses produtos registrados, eles precisam de esse registro, né, que é realizado pela Anvisa, ele precisa ter uma avaliação da documentação, uma avaliação técnica desses produtos, e aí, mediante o produto ter registro, esse registro tem validade de 10 anos, mas não quer dizer que esse registro ele pode ser cancelado antes de 10 anos, certo? Dependendo do monitoramento desse produto pós-uso. E aí,
Quais os principais produtos que precisam ser registrados? Bronzeadores, gel de antisepsia para as mãos, produtos para alisar os cabelos, produtos para alisar e tingir os cabelos, produtos para ondular, protetor solar, protetor para uso infantil, repelente de insetos, repelente de uso infantil. Então, esses são alguns exemplos de produtos que precisam ser registrados. E aqueles produtos que não precisam ser registrados, que são isentos de registros, mas eles precisam ser notificados à Anvisa. Esses produtos notificados à Anvisa não precisa de uma avaliação prévia da documentação enviada, certo? E aí são os demais produtos. Os que não são registrados, então, ficam isentos de registro. Então, tipo sabonete, shampoo, creme dental, maquiagem que não tenha alguns tipos de maquiagem, antitranspirantes, entre outros, certo? E aí é possível se consultar no site da Anvisa, através do número do processo que é verificado na embalagem do produto, ou número do CNPJ da empresa, ou nome do produto. Você pode estar consultando no site da Anvisa se esse produto é regular ou não. Outros tipos, alguns produtos descartáveis, eles também são classificados como cosméticos. Porém, esses produtos eles são isentos de registro e sua comercialização no território nacional fica condicionada ao procedimento de comunicação prévia à Anvisa, que é a notificação. A notificação é feita pela empresa titular do produto. E eles também são classificados como os cosméticos, então, os produtos descartáveis. Alguns exemplos deles são fraldas geriátricas infantis, fios e fitas dentais, coletor menstrual, absorvente íntimo, escova de dente. E aí está descrito todas essas informações sobre os produtos cosméticos designados como produtos descartáveis na RDC 640 de 2022. E a rotulagem desses produtos? Então, é de suma importância os produtos cosméticos, eles, a legislação, né, a RDC 907 de 2024 e a RDC 898 de 2025, que trouxe só um adendo de que a composição, né, venha em idioma, em língua portuguesa, né? E aí ele determina, a norma, ele determina quais as informações que tem que ter nesses rótulos. Então, ele tem que ter um rótulo legível, uma linguagem clara, verdadeira, suficiente para evitar o uso inadequado desses produtos. Além de que legíveis e no idioma português para o Brasil. Essa mudança quanto ao idioma está na RDC 898 de 2025. E aí, os produtos, eles têm os produtos na sua embalagem primária ou secundária. Então, a embalagem primária é aquela que está diretamente em contato com o produto. Tipo, o frasco do perfume. Então, é a embalagem primária, né? E aí, se ele vem com a caixa por fora, então é considerada ali a embalagem secundária. E aí, na legislação, ele vem definindo o que é que tem que ter nessa embalagem primária e o que é que tem que ter nessa embalagem secundária. Então, na embalagem primária dos produtos cosméticos, ele tem que ter advertência, restrição de uso, se for o caso do produto, do cosmético. Ele tem que ter, se ele grupo a que pertence, no caso de não estar implícito no nome, porque se tem um nome comercial que não define que aquele produto, qual tipo de produto é aquele, então ele tem que estar colocado qual é, se é um perfume, se é uma maquiagem, certo? Tem que ter o número de lote ou partida, marca do produto e o nome do produto. E esses são os principais itens que devem ter numa embalagem primária do produto.
Na embalagem secundária, podem ter esses mesmos dados, mas acrescentados de dados da empresa, número de AF, então, ingredientes, composições, país de origem, certo? Então, algumas informações elas precisam estar na embalagem primária e outras estarem na embalagem primária e secundária e algumas apenas na embalagem secundária, certo? Isto tudo está definido na RDC 907 de 2024. E é importante também ressaltar que alguns tipos de produtos cosméticos, eles precisam ter algumas advertências e ou restrições de usos específicas. Tipo, aerosóis, eles precisam ter ou uma descrição ou um símbolo em que esse tipo de produto é inflamável, não pulverizar perto do fogo. Agentes clareadores de cabelos e tinturas, não usar nos cílios. Então, são algumas observações e advertências que precisam estar na rotulagem desses produtos, certo? Então, a legislação, ele traz algumas dessas advertências e restrições que precisam estar em alguns produtos cosméticos. E alguns produtos eles precisam ter um controle microbiológico. E aí, no artigo 30 e 31 da RDC 907, ele traz exemplos de alguns, de uma classificação, né, de parâmetros para alguns tipos de produtos que são classificados em tipo 1 ou tipo 2, e aí eles precisam desse controle microbiológico. E aí, se encontra, né, muito produto, ainda se encontra hoje em dia muito produto cosméticos irregulares. E esses produtos cosméticos irregulares que normalmente se encontram no comércio são produtos sem registro ou notificação, produtos falsificados, aqueles produtos que são fabricados em condições inadequadas, produtos com embalagem adulterada e até propagandas inadequadas. Que aí foi o que eu falei, né? Produto de cosmético, ele não pode ter na sua descrição nenhuma indicação de uma indicação farmacológica, certo? De que vai servir para algum problema de saúde, que vai então, os produtos cosméticos, eles não podem ter indicações farmacológicas, certo? Essas indicações, ou para prevenir alguma doença, ou curar, ou cuidar de algum problema de saúde. Isso é só medicamentos. Cosméticos não podem, certo? E aí, um grande problema foi verificado que foi em ampla escala divulgado, que foi o caso das pomadas capilares. E aí, a partir desses casos, né, das pomadas capilares, foi criada uma RE específica e uma RDC específica para esse tipo de produto. Então, é importante estar verificando, né, se esses produtos que estão sendo comercializados, ele é um produto regular, é um produto autorizado pela Anvisa, né? E aí, no próprio site da Anvisa, tem como você verificar quais essas pomadas capilares que estão autorizado o comércio. E aí existe uma RE 3.566 de 2023, em que faz a proibição de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos que não estiverem incluídos na lista de produtos autorizados. Então, existem alguns produtos que podem ser, que são autorizados para estarem na composição dessas pomadas. E a RDC 814/2023, que trata sobre a regularização e comercialização desse tipo de produto. Então, foi o que eu até já tratei anteriormente. Para alguns tipos de produtos cosméticos específicos, tipo
Os produtos descartáveis, classificados como produtos cosméticos. Então, ele tem legislação própria. E aí, o caso das pomadas capilares também. E outro grande problema é o caso das clínicas estéticas. E aí, as clínicas estéticas, ela basicamente, ela trabalha com produtos cosméticos. Então, o que é que está acontecendo na atualidade? Durante a inspeção, fiscalização e até através do monitoramento que é feito pela Anvisa, por meio de notificações de queixa técnica ou de eventos adversos, é verificado que algumas clínicas estéticas estão utilizando produtos falsificados, certo? Produtos sem registro e ou notificação na Anvisa, sendo utilizados produtos de uso injetável que não pode, e na descrição lá sendo colocando como produtos cosméticos, só que não é produtos cosméticos, porque produto cosmético ele é apenas de uso externo, ele não pode ser para uso interno. Outra coisa, se for para uso interno, se for medicamento, então tem que estar um profissional de saúde habilitado para fazer a aplicação desses tipos de produto. E aí tem vários casos, manchetes, né, que colocam, né, de vários casos de pessoas que tiveram danos com a saúde, outras até morreram por conta de problemas com o uso de cosméticos irregulares, falsificados. Então, isso vem tratar de algo que está no cotidiano, né? Eu acho que todo mundo, né? Todos usam cosmético, desde o momento que você levanta até o momento que você vai dormir. Desde o momento que você vai tomar um banho, usa o seu sabonete, aí depois do banho um perfume, você escova os seus dentes com creme dental, né? Então, durante todo o seu dia a dia, você está usando um produto cosmético. Então, qual o tipo de produto que está sendo utilizado? O tipo de produto que está sendo comercializado. Então, é isso que a vigilância, né, sanitária faz, é verificar se esses produtos estão dentro dos padrões de acordo com a legislação. E bem mais atual agora, já no final, no segundo semestre, né, de 2025, a Anvisa já determinou alguns produtos proibidos, né, substâncias proibidas para uso em esmalte de unha em gel. E aí foi verificado que esses produtos são cancerígenos, e aí o papel da Anvisa é esse, é alertar a população e proibir o seu uso, como agência reguladora. Né? E dentro dessa vigilância, é chamada de vigilância pós-mercado, para os cosméticos, né? A Anvisa trata isso como a cosmetovigilância. É a vigilância e monitoramento pós-comércio, pós-uso dos produtos cosméticos regularizados no país. Então, esse tipo de notificação pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer cidadão, né? Pode entrar no site da Anvisa e notificar através do Notivisa, né? Ou profissionais de saúde, ele pode notificar esse produto. Agora, o importante na hora de notificar é você ter ou a série, ou o número de notificação ou registro desse produto, o nome, fabricante, para que a Anvisa ele consiga investigar. Então, no momento em que a Anvisa recebe essa notificação, ela vai lá no sistema dela, ela vai sinalizar, é um produto regularizado ou não. Se não é um produto regularizado, vai adotar as medidas de informar a população ou aos profissionais para que seja feito o recolhimento. Né? É um produto regularizado, ou seja, é um produto que tem notificação, registro na Anvisa, então vai ser feita uma investigação. E aí também para monitorar e até futuramente, se dependendo do que for averiguado na investigação, esse produto pode ser retirado do uso, né? Retirado do comércio. Obrigada.